Irmãos, há muita crítica quando um pregador lê apenas um versículo para trazer um sermão. Mas eu peço permissão para os irmãos, porque nós estamos num estudo da carta aos Gálatas, e o assunto realmente aos Gálatas não é só a fé. O assunto principal era que as igrejas estavam abandonando os ensinamentos, inclusive abandonando a graça de Deus, a fé. E Paulo, numa manobra espetacular, não de engano, mas de orientação, de reconquistar esses irmãos, ele aborda alguns assuntos para que eles pudessem se reencontrar com o que o dia tiver. E no determinada altura da carta, que é o capítulo 3, onde nós estamos, mas isso já vem da metade do capítulo 2 para frente, Paulo ele entra com o argumento da fé para que aqueles homens que estavam sendo levados por outras informações pudessem ressuscitar no apelo do apóstolo Paulo a doutrina da fé. No capítulo 2 e versículo 16, só quem quiser ir, não sei se vai dar tempo dos irmãos projetarem, mas diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo. No capítulo 3, onde nós abordamos a leitura deste versículo 9, no versículo 2 e 5, ele diz sobre a pregação da fé. No versículo 12, ele diz que a lei não é da fé. No versículo 14, ele diz que pela fé recebemos a promessa do Espírito, e sempre aparecendo o nome de Abraão, o patriarca dos hebreus, dos judeus. Então nós estamos com esse estudo aos Gálatas e tomamos a liberdade para trabalhar em torno deste único versículo de partida, como o versículo ouro da nossa pregação de hoje, e te apresentar um sermão sobre os requisitos da fé. Palavra do nosso português, com apenas 2 letras, é um monossílabo, uma palavra de uma sílaba só, mas que é muito significativo. Não menospreze pelo tamanho da palavra, mas pelo efeito que ela pode fazer na sua vida, que deve fazer na sua vida. Então a fé é extremamente significativa entre os crentes em Jesus. Só para você ter a ideia, sem a fé, nada seríamos diante de Deus. Só para você ter um conceito da necessidade da fé. E nisso, como que é bom ter notícias de que Abraão era um crente na fé. E melhor ainda, é ter informação de que os que também são da fé são benditos juntamente com ele, como nós lemos. Ora, irmãos, sem demoras, então, vamos procurar ter a mesma fé encontrada em Abraão, para sermos benditos de Deus também. No capítulo 11 de Hebreus, aliás, tem sido mencionado por várias pregações nossas, creio que por ordenança do Espírito Santo, nós temos um rol de irmãos do passado, chamado de antigos na Bíblia, que eram portadores genuínos da fé. Para você compreender melhor o uso de Abraão por Paulo nesta carta, os judeus têm Abraão como seu pai de sangue. Eles discutiam com Jesus sobre este privilégio deles. Mas nós temos Abraão como nosso excelente testemunho de fé, como benditos de Deus. Enquanto eles trabalham com sangue, genealogia e descendência,
nós tratamos com fé para nos tornarmos filhos de Deus. Amém? Benditos são os abençoados, quando você vê a palavra bendito. Ela nasceu do latim benedictus, que significa agraciado, abençoado. Quando você pode dirigir para um irmão, para uma irmã e dizer: irmão, você é um bendito de Deus. Você está dizendo para ele que ele é um agraciado de Deus, é um santificado de Deus, é um abençoado de Deus, pela fé. Abraão, sem contraposição qualquer, foi um homem de fé e abençoado por Deus. Não tem discussão, né, irmãos? Nenhuma contraposição como nós estamos passando. Para nós, quem é Abraão? Abraão é um excelente exemplo entre todos os que deixaram para nós o exemplo da própria fé. A relação bíblica de homens e mulheres de fé é grande, não só em Hebreus 11. E nós aprendemos com cada um deles. No capítulo 11, versículo 1 e 2, antes dele dizer nomes, o escritor, ele define a fé, que é bem conhecido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o versículo 2 diz: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por ela quem? Pela fé. Então a fé é o nosso testemunho das obras de Deus na terra. A fé é o vetor que faz que as obras de Deus aconteçam e que possamos testemunhar de Deus. E nós precisamos testemunhar de Deus. Bons exemplos testemunhais, como nós vimos, e em Abraão, que nós estamos separando, são para serem aplicados como uma cópia das nossas atitudes. Quando você vê que Abraão foi um homem obediente, seja você obediente a Deus. Quando você vê que a fé de Abel ainda fala mesmo depois de morto, está em Hebreus 11, você pode ter certeza que quando Deus te chamar para a glória, se você deixou caracterizado na sua personalidade como um homem, uma mulher de fé, seus descendentes vão lembrar de você, a igreja do Senhor vai lembrar de você como um homem de fé. Certo? Então, nós nunca adoramos esses homens de fé. Não é adoração que nós temos. São exemplos que eles deixaram para ser seguidos. Não adoramos Abraão, não adoramos os apóstolos e nem deveremos adorar qualquer santo de Deus que nós temos. Ainda que seja um parente muito bom nosso, que foi um fiel do Senhor, nós não precisamos de adorar eles, apenas seguir os exemplos deles. Apenas colhermos os seus testemunhos. Adoração somente a Deus. Achei por bem trazer aos irmãos que nós não precisamos de adorar ninguém, devemos dar honra a alguém e ter esses irmãos como exemplos, porque a adoração, veneração é apenas tão exclusiva a Deus, é que prestamos cultos de adoração. Algumas igrejas têm seus santos e prestam cultos aos seus santos. A Bíblia não ensina desta forma. Em todos os exemplos heróicos de fé, a Bíblia não indica um panteão de semideuses para serem cultuados. Quando você for ler Hebreus 11, ali não tem semideuses para serem cultuados. Eles eram iguais a nós quando tiveram a oportunidade deles na vida. Abraão nunca requisitou a adoração de ninguém. Os apóstolos sempre rejeitaram qualquer tipo de adoração, lembra? Podemos lembrar 2 episódios, por exemplo, entre tantos que tem. Certa vez Pedro e João estavam entrando no templo e tinha um homem, ele era coxo, e estava pedindo esmola. E para variar, Pedro e João não tinham dinheiro nenhum.
E eles disseram: aqui nós temos, nós damos para você, levanta e anda. Olha, que maravilha! Mas e quem viu? O que aconteceu com quem viu? Em Atos 3:12, Pedro viu que o povo estava maravilhado com isso, ficaram assustados, são deuses para estar assim. E eles falaram: por que vocês olham tão espantados assim para nós? Como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Então o nosso poder e a nossa santidade, que é relacionada à fé, não nos dá poder extra. Apenas nós temos o privilégio de ter o Senhor em nós. Numa outra oportunidade, até comentamos num dos cultos passados, Paulo e Barnabé foram na cidade de Icônio, e lá eles foram adorados porque também fizeram um milagre. No capítulo 14, versículo 15, Paulo, assustado, disse: senhores, por que vocês fazem tantas essas coisas? Porque já estava dando nome de deuses pagãos para eles, para ele e para Barnabé. Olha o que Paulo diz: nós também somos homens como vocês, que nem conhecem o Senhor, nós não temos diferença nenhuma, sujeito às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessa vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Vocês estão impressionados com o que nós fizemos de um milagre, uma cura? Impressiona-se com Deus. Tanto os profetas quanto os apóstolos e todos os santos de Deus, nenhum deles requisitou qualquer admiração, qualquer mérito pessoal. Isso serve para nós, irmãos. Eles tinham certeza que qualquer obra que emanava deles não era deles, era do Senhor. E qualquer vanglória que eles tivessem, a derrota era certa, porque tudo é do Senhor. Agora, se alguém deu honra aos apóstolos, receba o galardão de apóstolo, como nós já lemos. Amém. Cada um de nós, desta igreja, saibamos receber cada irmão, cada santo de Deus, na qualidade que recebemos, será o galardão que nós também um dia receberemos. Se você recebe um pastor na qualidade de pastor, você receberá o galardão do pastor. Mas isso, irmãos, é com Deus. Como o irmão Renan está nos ensinando, é um prêmio que Deus vai nos dar e que podemos, inclusive, até perder, desde que nos vangloriamos neles. Glória e adoração apenas a Deus. Nós já fizemos alguns alertas para a igreja, porque nesse assunto entra a idolatria. Existe uma fábrica de ídolos, e às vezes entre os nossos jovens, entre irmãos, a idolatria é uma atitude que está pegando muito nessa nova sociedade, de idolatrar coisas, idolatrar pessoas. É como uma admiração exacerbada. Tome cuidado. Uma que nós não devemos requisitar admiração por nós e nem dar-se admiração a coisas e a pessoas. Olha, nós estamos falando da fé, porque a fé, ela elimina esses conceitos indevidos. Quando alguém não tem fé, praticamente ele é um convite para ele se tornar um idólatra, porque ele vai querer buscar firmeza em alguma coisa, agregar uma ajuda a alguém, então ele vai idolatrar alguém, ou querer ser admirado por alguém. Em todas essas variantes, a fé nunca habita. De forma que quando nós lemos em Romanos 11:36, Paulo escreve: porque dele e por ele, dizendo do Senhor, e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Fatura fechada, irmãos. Só a Deus glória e honra. Nenhum dos santos de Deus ousava ter esse acesso, reconhecimento pessoal. Como a adoração é somente a Deus, aos santos é reservado apenas a fé, o respeito, o amor.
considerar superior, um superior a si mesmo. Esta é a relação que Deus nos propõe quando o ambiente de fé é saudável, sem ciumeira nenhuma, sem inveja, sem desejos nenhum, porque assim a igreja do Senhor, ela trabalha uniforme como o corpo de Cristo. É bem importante, é muito importante para nós quando nós colocamos isso para você, para que a gente possa regular todos esses temperamentos adversos à fé, que sejam eliminados da nossa vida e dê lugar à vida santa que Deus nos quer. E olha, eu posso dizer para você, diante dessa preciosidade da fé, encontramos nos crentes, reconhecemos que os benditos de Deus, eles se agarravam na sua fé para poderem resistir às paixões e às provações. Então a fé, ela nos dá força nas provações e ela elimina as paixões desordenadas e nos torna fortes o suficiente para resistir e não necessitar de paixões e resistir às tentações e às provações. Amém? Porque nenhum de nós tem superpoderes, mas devemos ter fé, e é o suficiente. Quanto à idade da fé, ela não nasceu no Novo Testamento. Vê como é tão importante. A fé é um requisito que vem lá desde o início. Desde o início. Quando Jesus veio feito homem entre nós, a fé havia sido instituída por eles, porque ele estava desde o princípio. E todos creram na sua salvação, todos os que creram na sua salvação, creram pela fé que ele era o Filho de Deus. Abraão creu que Deus era o Deus. Olha Hebreus 12:2, interessante quando você for estudar a sua Bíblia, Hebreus 11 fala de homens, de mulheres da fé. Hebreus 12 é reservado a Jesus porque ele explica Hebreus 11. Ele conceitua o Hebreus 11. E lemos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem é o autor e consumador da fé, irmãos? Jesus, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Olha, quem é autor da fé, suporta a cruz. Quem tem a fé do autor da cruz, pode carregar a sua cruz como? Pela fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Só pela fé nós vamos seguir Jesus, porque Ele é o autor da fé. A fé, na verdade, é o combustível para resistirmos às paixões e às provações. E não devemos nunca desviar de um olhar contínuo para Jesus. Coloca isso no seu coração. Tenha um olhar contínuo para Jesus. Será um incentivo para nos exortar a olhar sempre, tão somente a Ele. Amém? Devemos olhar para a sua vida santa, a sua paciência e perseverança nas provações, pelo que ele suportou para obter a coroa, também como no seu triunfo final. Jesus disse o que para os seus discípulos? Sede santos como eu sou. Está dizendo para a igreja do Senhor também, irmãos? Nós podemos dizer aqui que Jesus disse aos seus discípulos e disse para nós: sejamos santos como Jesus foi santo. É uma pessoa separada, é uma pessoa exclusiva. O santo é exclusivo ao reino eterno. Todo penduricalho que não faz parte da obra de Deus é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. Está escrito. Jesus não é citado entre os exemplos de fé na galeria dos heróis, como nós falamos para você, porque ele é autor da fé em todos eles, inclusive em nós. Foi em Abraão, foi nos juízes, foi nos profetas, é na igreja do Senhor, porque ele é o autor da fé, o consumador, acima de todos os irmãos do passado e qualquer um que nasceu de mulher nessa terra. A fé é o requisito essencial para que todos os crentes possam crer em Deus,
Não há como você crer em Deus se você não tiver fé. Desde o início, desde os primórdios, depois da queda de Adão, a fé foi encontrada em Abraão, considerada a maior expressão entre os antigos hebreus, como nós lemos. Somente os que têm fé é que pode acreditar que Deus existe. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Guarde esse versículo. Quem busca Deus deve acreditar que Ele existe, deve crer, e para crer que Ele existe, você necessita de fé. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão creu juntamente à fé. Por isso, a fé é a mais autêntica escolha que um ser humano pode realizar no exercício da sua liberdade. Crer que Jesus é o Salvador dos homens. Aí nós vamos caminhar pela fé. A fé é a profunda crença da sua existência, da sua própria existência. A correria que há aí fora, irmãos, para descobrir a gênese do homem. É mutação, é evolução. Agora já mudaram, já estão mudando o conceito. Darwin não é tudo aquilo que eles achavam. Então eles já estão entendendo que existe uma inteligência acima de qualquer ser humano que articulou, só não fala que é Deus, mas estão confessando que existe. Então quando nós falamos para você que a fé, a profunda crença da sua existência e a comunhão com o Criador, e faz com que um homem e uma mulher de fé possam compreender melhor a sua própria existência. Quando inicia o relacionamento seguro com Deus através de um arrependimento tão sincero que envolve um crer tamanho que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. A fé é o salto que torna o impossível compreensível e real. Você sabia que quando você tem fé no Senhor, você torna mais conhecedor dos mistérios das coisas, tanto terrenas quanto celestiais? Você pode não ser ouvido pelos homens que são loucos, que a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas a sabedoria que Deus te coloca em conceito, o homem não entende. De forma, irmãos, que a fé é capaz de aprofundar oportunidades quando não são enxergadas na razão do homem. Por isso que você torna-se mais capaz. Pela fé nós entendemos coisas que o homem lá fora não consegue discernir. É na fé que você pode reverter a sua vida para andar na contramão do mundo, por exemplo, senão você não consegue. São nesses momentos que a fé exerce o encontro do alvo precioso, sem a necessidade dos olhos humanos para enxergar um Salvador. Certa vez no Novo Testamento, chegaram alguns gregos e disseram para os seus discípulos: queremos ver Jesus. Interessante aquela passagem. Eles queriam ver Jesus, mas eles não estavam crendo em Jesus. Você não tem notícia que Jesus apareceu para eles, porque Jesus aparece, irmãos, para quem tem fé, não para quem não tem fé. Como diz em João 1:10, estavam no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Jesus estava entre nós, irmãos, entre os homens. E o mundo destratou o Salvador. Por quê? Não tiveram fé para reconhecer que Ele é o Messias. São nesses momentos que a fé exerce encontro do alvo precioso. A fé te ensina a ter a mira certa, o alvo certo, sem a necessidade desses olhos humanos para enxergar um Salvador.
E a Bíblia diz que apenas pelo ouvir seu coração é transformado. Olha o que está escrito em Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Incompreensível para quem não entende nada das coisas do Senhor. A sua fé pode te encaminhar para a sua salvação quando você crê. Quando você crê. E quando o portador da fé passa a enxergar através da alma do Espírito do Senhor, faz com que o impossível seja tão real. Tem experimentado isso, minha irmã? Meu irmão? O impossível ser real? Como quem aprende a andar quando não consegue compreender como andou. Você não sabe como. Como alguém que monta numa bicicleta e sai pedalando. E alguém te pergunta, como você aprendeu a pedalar? Olha, eu fui, a hora que eu vi, eu acreditei que eu poderia equilibrar em cima dessa máquina e eu comecei a andar. E vi que conseguia. Não imaginava, mas eu fui porque você acreditou que poderia conseguir. Dessa forma mais rude, para você entender a fé, creio que vai chegar melhor para o seu entendimento. Em Hebreus 11:13 está escrito, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Difícil? Difícil, irmãos? Olha, você acha que os cientistas aí fora estão com capacidade para discernir as coisas da fundação do mundo? Por que o mundo anda numa discussão tremenda, as pessoas estão confusas, e eles colocam 600, 400 milhões, 300 milhões brincando, sem ao menos ter a ideia, sendo que tudo foi criado do nada. Mas se você não tiver fé, você não acredita. Olha, alunos de escolas, de faculdades, o que está escrito, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, não foi pela evolução, não foi de uma massa escaldante, tóxica, que começou a nascer a vida. Irmãos, não tem como, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quer mais? Não é aparente não, aparente, de aparecer. De maneira que o que você vê com os olhos não foi feito do jeito que você pode concluir. Porque os cientistas concluem, os cientistas veem uma coisa e diz que veio de outra coisa. Mas a Bíblia não diz que fez isso. Diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Haja luz. Haja luz. Junte seus elementos. Você crê nesse poder? Amém. Vai ser mais em paz, pode ter certeza. Então, irmãos, nós podemos dizer para você que pela fé nós conseguimos entender a sua existência, a existência do Criador, e te faz um crente como o hebreu Abraão, que acreditou na voz do desconhecido. Olha só, Abraão, quando estava em Ur, acreditou numa voz desconhecida. Ele falava com Deus, não sabia quem era Deus, mas ele creu que era Deus. Lembra de Elias? Eli? Samuel, quando era menino, foi levado para morar no templo. E um dia ele estava dormindo, ele ouviu uma voz. E aí, quem que é? E o que ele disse para Samuel? É o Senhor que fala com você. Pode abrir uma conversação com ele. Será que Deus falou só com Samuel e com Abraão? Ele fala com você na oração. Abra conversação com Deus. O que você está tendo agora? Ao invés de chorar e reclamar, abra uma conversação com Deus. Eu digo conversação, irmãos, porque a oração é uma conversa simples com Deus. Só depende do seu estado de coração. Que a oração de fé pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. De onde sai isso? Se não for pela fé.
Da onde isso acontece? Então o crente Abraão foi um crente obediente. Obedeceu o desconhecido. Tão somente por ser obediente é que foi abençoado e bendito de Deus. Aliás, todos os obedientes a Deus são abençoados, são benditos. Além do mais, Abraão tornou-se amigo de Deus. Irmãos, quando nós passamos a conversar melhor com alguém, nos tornamos amigos. Se a gente se afasta, se você se afasta da igreja, a amizade vai acabando, isso é natural. Quando nós oramos mais amigo de Deus nós somos. E você pode dizer na sua oração, depois de alguns segundos: Senhor, estou aqui de novo, falando as mesmas coisas, não são vãs repetições, mas são necessidades. Deus vai te ouvir? Deus vai te ouvir? Você tem vergonha de chorar? Em público, chora lá no quarto. Aliás, os nossos travesseiros devem ser o maior ouvido que nós temos para saber das nossas lamúrias. Mas fala isso com Deus. E Tiago diz, em Tiago 2:23, que cumpriu-se a Escritura, porque isso nós encontramos em Gênesis, e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. Aliás, ele creu, depois veio a fé e foi chamado amigo de Deus. Também, depois de Abraão morto, irmãos, Isaque, seu filho, ouviu do Senhor sobre o seu pai Abraão, em Gênesis 26:5. Porquanto Abraão, seu pai Isaque, obedeceu à minha voz. Amém, irmãos? Deus tem memória, irmãos? Você acha que Deus esquece das coisas? Não. Neste momento, o Senhor está falando com o filho de Abraão, e ele diz: olha, Isaque, o seu pai Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado. Ordem de Deus, ordem cumprida. Os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Sabe qual era a rotina de Abraão, Isaque? Obedecer. A fé nos preenche de muitas virtudes. Você sabia? Você quer ter virtude, é ter fé. Aí você vai ser bendito, abençoado. Muitas virtudes, não são poucas. Como vemos em Abraão, a sua fé fez com que acreditasse em Deus para crer nas promessas de Deus. A fé também nos dá segurança e determinação. Falamos que ela nos afasta da idolatria, da necessidade de elogio, da necessidade de ser reconhecido. A fé também é como um calmante da alma. Pode crer. Faz com que os nossos corações sejam acalmados durante as terríveis tempestades. Você anda tendo tempestade? Se você não teve, você é um extraterrestre. Como ocorreu, por exemplo, com Pedro. Naquela época já tinha tempestades. O ousado apóstolo, lembra dele? Ele quis andar sobre as águas para conferir que Jesus era Jesus. Até aí tudo bem. Eu quero chegar perto para ver se é o Senhor mesmo. Era noite, de madrugada. Teve uma boa ideia, mas não possuía fé suficiente. E eu quero dizer para você, ter boa ideia e boa vontade não leva ninguém para o céu. Você tem que ter fé, você tem que crer. E Pedro, como um homem de Deus, ele tinha boa vontade. Porque também ousadia não é sinônimo de fé. Crer, sim, como uma extensão da própria fé, e a fé é a extensão da própria crença. Quando Jesus chamou Pedro, ele foi andando sobre as águas. Mas quando Pedro deixou de se levar pelo medo, foi quando ele desviou o seu olhar para Cristo e passou a olhar as ondas turbulentas. Deixou de olhar para Cristo, a fé diminuiu.
E ele foi enxergar o quê? O que os olhos veem. Quando você não tem fé, vai só trabalhar com esses olhos aqui. É um perigo para o crente. É um perigo. Porque ao invés de ele continuar olhando para Jesus nos momentos difíceis, olha aí, irmão, presta atenção. Ao invés de continuar olhando para Jesus nos momentos difíceis, porque então ele começou a andar sobre a água. Mas ele, quando teve um momento difícil, ele olhou para as ondas, para as tempestades. Quem olha para a tempestade é submetido a ela. Quem olha para Jesus, ele faz você passar as tempestades. Bem claro, bem coerente. Porque todas as vezes que os fatos externos nos estremecem, nos amedrontam, ocorre uma demonstração de fé pequena, de pequenez de fé. Quando a insegurança é maior, a fé é menos. Os olhos passam a comandar e o coração desgoverna tudo. Esta passagem nos dá um exemplo de que com fé podemos vencer as leis da natureza. Imagine quando a nossa fé é tamanha que faz atingirmos as leis celestiais. A fé que move montanhas abala as leis da física, você concorda? E esta mesma fé, numa escala celestial, é que nos faz crer em Jesus, que é o Salvador do mundo. Ela anula a lei da morte, da alma, da condenação eterna operada pelo autor e consumador da fé, muito maior que o literal mover montanhas do que Jesus quis nos ensinar. Às vezes nós pegamos matematicamente, posso dizer, como os homens pensam, como é que uma fé remove montanhas. A resposta é simples: como é que Jesus pôde te salvar? Qual é a operação maior? Não é a nossa salvação? Quem creu em Jesus como seu Salvador está com fé acima do mover montanhas, ou do remover montanhas. Porque esta fé é que te conduz numa relação íntima com Deus, muito maior que os espetáculos que possam acontecer no mundo. Qual foi maior em todos os milagres de Jesus e dos seus apóstolos? A cura ou a salvação? Uma palavra característica de Jesus dizia: a tua fé te salvou. Ele nunca usava a tua fé te curou. Em outra oportunidade, depois de Jesus curar, eles começaram ainda a tagarelar entre eles: quem é ele? Só Deus que pode salvar. Foi quando Jesus falou assim: para dizer que eu tenho poder para salvar, a ti levanta e anda. Todos os sinais são para os incrédulos, não para aqueles que creem, não para aqueles que têm fé. Esta igreja não precisa de nenhum milagre, a não ser o da salvação. Amém, amém, irmãos? Que isso faça sentido em todos nós. Para quem quer conferir a passagem que eu passei para vocês, está em Mateus 14, 24 a 33. É uma leitura um pouco extensa, mas eu abreviei bem para você entender. Todos os que depositam a sua fé em Cristo e na sua salvação, tão graciosamente oferecida, são abençoados como Abraão foi. Para terminarmos a pregação de hoje, o profeta Abacuque, olha só, o profeta Abacuque, lá escondidinho dos profetas menores, alguém pode dizer: aqueles profetas falaram sobre a fé porque era um debate sobre leis, sacrifícios, holocaustos, peregrinação a Jerusalém, festas, festa do tabernáculo, festa da Páscoa, dízimos e tal. Eles falavam de fé. Veja o que ele diz na segunda parte do versículo Abacuque 2:4. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Ele creu um dia, agora ele vai pela fé.
Para terminar, meus irmãos, em Hebreus capítulo 3, versículo 13 e 14, como Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não somos judeus, mas nos resgatou da maldição desse mundo, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso era uma regra para quem fosse crucificado, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. A quem nós devemos adorar? Abraão ou Jesus? Jesus. E para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Amém? Você é um crente. Eu creio que você veio na igreja porque você crê, você tem fé. Agora, pense bem, você quer receber a promessa, além de vir aqui? Pedro começou a andar sobre as águas, mas depois começou a afundar. Quando nós alimentamos cada dia mais, buscando a fé, certa vez os discípulos disseram: Senhor, nos dá fé, que nós precisamos dela. Eu posso dizer para você, meu irmão, e para mim, não admita ser um crente sem fé. Não admita. Cada vez que você tiver mais fé, pedir ao Senhor: Senhor, me dê fé, seja um homem, seja uma mulher de fé, porque todos os paradigmas mundanos, tanto da vaidade, quanto da soberba, quanto à autonecessidade de elogio, quanto às provações, às tentações, um homem de fé, ele vence todas na paz do Senhor. Uma mulher de fé vence todas na paz do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.